Graça e paz, meus irmãos. Momento de devocional, tome a sua Bíblia. Hoje nós vamos meditar o livro de Daniel, capítulo 2, o versículo 22. Vamos ao texto. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Amados irmãos, você já se encontrou em uma situação em que você não sabe o que fazer? Tem determinados momentos na nossa vida que nós não vemos saída. Parece que não tem jeito. Olhamos para um lado, não vemos saída, olhamos para o outro, não vemos saída. E é neste momento que nós precisamos de sabedoria. O versículo que nós acabamos de ler, ele faz parte da narrativa em que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve um sonho que o perturbou. Essa história está relatada no capítulo 2 de Daniel. Os irmãos sabem que Israel foi levada ao cativeiro babilônico e Nabucodonosor pede os melhores jovens para trabalhar na sua corte e ali no meio vai Daniel. No capítulo 2 nós vemos que diante desse sonho perturbador que Nabucodonosor teve, ele exigiu que os sábios da Babilônia não apenas interpretassem o sonho que ele tivera, mas que também dissessem qual era o sonho sem ele ter contado. Fala a verdade, meus irmãos. Como dizia o dito popular, que sinuca de bico, hein? Imagine, você é um dos sábios ali, trabalha para o rei tem um sonho perturbador, ele pede que você interprete o sonho e ele também não fala qual é o sonho. E o pior, isso era impossível para os homens. Os sábios ali, naquele momento, eles reconheceram que somente os deuses poderiam revelar tal mistério. Então, qual que era o castigo para aqueles sábios que não conseguissem revelar o sonho? Morte. Então, diante da ordem de matar todos os sábios, Daniel fez diferente. Daniel não buscou os deuses da Babilônia. Daniel buscou o único Deus, que é a fonte de toda sabedoria. Então Daniel buscou a Deus em oração, junto com seus amigos. O nome deles, Ananias, Misael e Azarias. Deus, então, revelou o sonho e também a sua interpretação. Porque, irmãos, não há nada neste mundo que esteja oculto aos olhos de nosso Deus. Pode estar oculto aos nossos olhos. Diante do problema, diante da dificuldade, diante de determinada situação, nós não vemos saída. Mas Cristo é a porta. Cristo é a porta onde nós podemos adentrar. Cristo é a porta de saída para todo problema, para toda dificuldade. Toda dificuldade que humanamente pareça ser impossível para nós, como para aqueles sábios, como talvez para Daniel, tal desafio, tal ordem, parecia ser algo impossível humanamente. Interpretar um sonho que a ele nem foi revelado. Mas Daniel recorreu a Deus, que é a fonte de toda sabedoria. Deus, então, revelou o sonho, revelou a interpretação a Daniel durante a noite. Em resposta, Daniel faz uma oração de gratidão, que está em Daniel capítulo 2, o versículo 20 a 23, exaltando a soberania, a sabedoria do Senhor. É esse o louvor que aparece no versículo 22. Ele revela o profundo, o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Tem momentos nas nossas vidas que parece que estamos em trevas, que não vemos uma luz no fim do túnel, não vemos um rastro de esperança.
Mas eis aqui aquele que é a esperança. Eis aqui aquele, torna a dizer, que é a porta de saída para toda situação que pareça não ter saída, que pareça não ter jeito. Eu sei, meu irmão, eu sei que o diagnóstico assusta quando o médico diz que não tem mais jeito. Eu sei que a sentença, quando é dada, parece ser o fim da vida. Eu sei que determinadas situações parecem ser desesperadoras, mas eu preciso lhe dizer, ainda tem jeito. Cristo Jesus, ainda tem um jeito. O nosso Deus não conhece o impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele realiza aquilo que nós somos incapazes de realizar. Então, esse episódio, Daniel capítulo 2, ele mostra que a sabedoria humana é limitada, mas Deus conhece a tudo. Irmãos, nós somos limitados. E a melhor coisa é aceitar essa condição. Saber que nós somos dependentes e que nós podemos recorrer a Cristo, que é a fonte inesgotável de toda a sabedoria. Outro ponto, Deus se revela aos seus servos quando eles o buscam com humildade e fé. Está te faltando sabedoria? Não sabe como agir? Faça como Daniel. Busque o Senhor. Aceite a sua fragilidade. Aceite a sua limitação. Talvez está lhe faltando sabedoria para agir na sua casa. Talvez tem situações no nosso cotidiano que nós precisamos recorrer não à autoajuda, mas eu torno a dizer, a ajuda que vem do alto. Então, todo aquele que busca o Senhor obtém resposta. Mas aqui eu quero dizer algo também muito sério. Esteja preparado para a resposta. A resposta virá, mas ela não precisa vir acompanhada das suas expectativas. O Senhor falará. E se o Senhor não falar, entenda que o não de Deus também é resposta. O Senhor falará o que é melhor para as nossas vidas. E o terceiro ponto, o propósito da revelação aqui não era apenas salvar Daniel, uma vez que eles foram ameaçados de morte, de serem executados. Mas o propósito também era mostrar que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus, acima de todos os deuses da Babilônia. Lembra que os sábios falaram para o rei que somente os deuses poderiam revelar aquele sonho? Vem Daniel, que até então estava como estrangeiro na terra da Babilônia. Comia diferente, se vestia diferente, observava a lei do Senhor lá em Israel, mas agora ele está como escravo. Para os babilônicos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias cultuavam um Deus desconhecido. Mas foi através deste ato de insensatez, esse ato de imprudência de Nabucodonosor, que Deus se revelou, que Deus se mostrou o autor supremo, o grandioso Deus, aquele que sonda os nossos corações, aquele que é onisciente e onipresente. Esse versículo, irmãos, nos ensina que Deus é a fonte de toda sabedoria e conhecimento, inclusive daquilo que está oculto aos olhos humanos. Ele conhece o que está em trevas. Ele conhece segredos, ele conhece mistérios, ele conhece incertezas, ele conhece as incertezas do seu coração, as suas preocupações. E mais do que conhecer, ele é capaz de trazer luz e clareza para a nossa vida. Ele é a luz. Ele é a luz. No dia a dia, muitas vezes, nós enfrentamos situações de dúvida, de confusão, de falta de direção, até mesmo falta de fé. Daniel capítulo 2, versículo 22, nos lembra que não precisamos depender apenas da nossa própria inteligência.
podemos buscar o Senhor. Podemos recorrer a Ele, que revela o que precisamos saber, porém no tempo certo, da forma certa, no momento certo. Então, quais os pontos nós podemos aplicar através dessa palavra? Busque a Deus em oração quando precisar de direção, em direções importantes. Busque a Deus. Segundo ponto, confie na luz do Senhor em meio às incertezas, porque Ele vê o que você não consegue enxergar. E terceiro e último ponto, peça discernimento para compreender não só as circunstâncias, mas também as intenções do coração. Às vezes nós estamos procurando entender somente a circunstância. Estamos esquecendo que circunstâncias são geradas, muitas vezes, por conta da intenção do nosso coração. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Provérbios capítulo 2, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Salmo 25, versículo 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. Deus conhece o invisível e ilumina o caminho de quem confia nele. Vamos orar. Pai querido, graças te damos, Senhor. Obrigado, Deus, porque Tu és um Deus presente. Obrigado, Senhor, porque Tu és a sabedoria suprema, Senhor. Não há nada que o Senhor não conheça. A palavra nem chegou à boca, aos nossos lábios, o Senhor já conhece a intenção do nosso coração. Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, pois há momentos na nossa vida que não sabemos para onde ir. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Nós necessitamos da Tua orientação nas coisas mais simples do dia a dia, no tratar do irmão, de algum familiar, desde causas grandiosas. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Nos ajude, ó Pai. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.